Fala, fala galera, ó, Ed Braga mais uma vez, parecendo um menino novo agora, né? 15 anos de idade, voltando aos meus 15 anos, sem barba. Eu gosto assim, eu gosto. Eu não gosto de deixar crescer, mas eu não tenho paciência pra estar tirando todos os dias. Mas enfim, olha só galera, a gente agora vai trabalhar, eu acho que é o quinto simulado do canal, quinto simulado, que é, no caso, o nosso terceiro simulado do Projeto Bravos, tá? A gente vai ter 4 simulados do Projeto Bravos, e esse é o terceiro. Mas no caso já é o quinto do canal, porque a gente já tem 2 aí do pessoal do concurso na mira, show? Então, sem delongas, sem enrolar muito, ó. Qualquer coisa, aciona meu Instagram, tá aqui, edbraga1996, tá? Qualquer coisa, chama no direct lá, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer dúvida em relação a material, algo do tipo. Eu já falei para vocês nos outros vídeos que os simulados eu não posso divulgar, não posso compartilhar com vocês, eu só tenho autorização para gravar, mas os demais PDF das aulas anteriores lá, que abrange todo o edital também, esse eu posso divulgar para vocês no 0800 na faixa, beleza? Mas os simulados não. E aí também, de praxe, se inscreve no canal, né? Curte aí, compartilha com seu amigo, deixa um comentário de gratidão, Ed. Que comentário? Só uma gratidão, só um legal, show, tá tranquilo, se tá gostando, se não tá, só isso. Porque aí quanto mais comentários, quanto mais curtidas, né? Mais o YouTube ele entende que o vídeo tem importância e quando as pessoas começarem a pesquisar relativo a esse concurso, o meu vídeo vai aparecer para elas, show? E a intenção é essa, é ajudar todo mundo. É de você estar trabalhando simuladas de outros cursinhos, você dá aula em outro cursinho. Galera, não tem nada a ver com cursinho, com projeto, com divulgação de nada. Tem a ver com o conteúdo, tá? Com a passagem do conteúdo para vocês. E o que eu achar mais vantajoso eu vou passar, porque o que interessa aqui é a aprovação. O que interessa aqui é vocês passarem, é vocês adquirirem o conhecimento e chegar na hora da prova fazer bonito. Porque depois da prova eu espero receber os comentários. Porra, você me ajudou, caiu aquela questão lá que você falou que ia cair. Pois é, eu tô cantando a bola aqui. Tem questão aqui que eu digo pra você, vai cair. Vai cair, segura aí que vai cair, que eu sei que vai. Pois é, então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar quinto simulado, tá? Do canal, que é o terceiro do Projeto Bravos. Então vamos lá, vamos lá. Questãozinha 37, né? Que é a nossa primeira questão da parte específica. É de que projeto é esse? Tá aqui, ó. Projeto Bravos, tá, galera? Quando você for pesquisar no Instagram lá, vai aparecer esse logo, tá? E aí, essa galera aqui. Galera massa, que faz um simulado legal, tá? Bem, bem parecido com a realidade que vocês vão encontrar na prova. Eu acredito, tá? Eu acredito que não vai fugir muito. Ah, Ed, mas tá muito fácil. Galera, não é prova para NASA, tá? É prova para apoio administrativo de nível médio de um concurso da educação aqui no Acre, tá? Então, pelo amor de Deus, não é o concurso para fazer parte da NASA, ok? Então não vai vir questões mirabolantes. É óbvio que vai vir uma questão ou outra difícil. Inclusive, vocês vão encontrar ela agora no simulado aqui, mas num geral, numa parte geral, das 14 questões de a parte específica, falando só do que eu estou trabalhando aqui, pelo menos ali de 8 a 9 vão ser questões relativamente fáceis, tá? E você não precisa estudar tanto assim, mas precisa. Então vamos lá, questãozinha 37 para abrir os trabalhos sobre ética profissional no serviço público. Olha só, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. O item 1 fala assim: a ética profissional exige que o servidor atue sempre com imparcialidade, perfeito, respeitando os limites do interesse público acima dos interesses pessoais. É, disso aqui tá bonitinho, tá mesmo, tá correto, tá? Essa, esse primeiro item aqui, ele encontra-se correto, tá? A ética no serviço público, ela exige sim, né, que o servidor ele coloque os interesses públicos em primeiro lugar, tá? Agindo de maneira imparcial e sem favorecer interesses pessoais ou de terceiros, tá? Vamos por item 2. A conduta ética de um servidor público deve estar baseada nos princípios da integridade, da transparência e do respeito às leis e regulamentos vigentes. Está correto? É óbvio que tá, tá? A conduta ética ela é pautada sim por princípios fundamentais e neles tem a integridade, tem a transparência, tem o respeito à legalidade e aos regulamentos que regem, né, a administração pública. Então isso aqui também está correto.
O item 3 fala que o comportamento ético ele permite que o servidor utilize recursos da administração para fins pessoais. Olha só, desde que com descrição. Isso aqui na prática é o que mais acontece, mas na realidade, na lei, né, no que está escrito aqui, você não pode fazer isso, perfeito? Então esse item aqui está errado. O comportamento ético, né, no serviço público, ele proíbe essa questão do uso de recursos, né, na administração pública para fins pessoais, tá? Independentemente de ser feito com descrição ou não, tá? Isso é considerado um abuso e uma violação às normas éticas. Vamos para o item 4. Ele fala assim: a ética no serviço público inclui a confidencialidade, sim, de informações sigilosas, mesmo quando há a expressão de terceiros para divulgar, a pressão de terceiros para a divulgação. Olha só, galera, esse item aqui está correto, tá? Por quê? Porque a ética ela exige, né, que o servidor público ele mantenha assim a confidencialidade de informações sigilosas, mesmo, né, que alguém te faça pressão, né? Mesmo que alguém de fora tente te chantagear, fazer algo, dizer para você que você tem, né, que expor essa informação sigilosa, você tem que segurar firme e tem que garantir, né, a segurança e a integridade das informações. Então isso aqui está correto. E o item 5 fala que a violação da ética profissional no serviço público pode resultar em sanções administrativas que variam de acordo com a gravidade do ato. Isso aqui também está correto, tá? A depender, né, da violação que você vai ter, isso pode resultar em sanções, tá? Como advertências, suspensões e até mesmo chegando à demissão, tá? Dependendo da gravidade da infração. Então a gente tem aqui o item 1, o item 2, o item 4 e o item 5 correto. Gabarito letra C, perfeito? Olha aqui. Item 1, 2, 4 e 5. Show? Uma questãozinha simples para a gente abrir os trabalhos. Vamos lá. Questão 38. Em relação ao conceito da administração pública, assinar a alternativa correta. A letra A fala assim: a administração pública envolve exclusivamente, sempre quando tiver essa palavra, você fica ligado que na maioria dos casos está errado, mas não é sempre, tá? Mas vamos lá. A administração pública envolve exclusivamente a prestação de serviços de interesses coletivos sem fins lucrativos. Olha só, galera. Embora, tá, a administração pública ela tenha como objetivo a prestação do serviço de interesse público coletivo, né? Ela não está restrita a isso, como vem trazendo a questão, né? Ela não está restrita aos serviços sem fins lucrativos, tá? A administração pública ela pode, por exemplo, né, administrar o recurso público para gerar benefícios à sociedade, uma via de mão dupla, né? Mas não necessariamente sem fins lucrativos em todos os casos, como vem trazendo o item, e por isso ele está errado. Olha a letra B. A administração pública abrange apenas, outra palavrinha chata, apenas, exclusivamente, tá? Sempre na maioria, sempre não, mas na maioria das vezes deixa a questão errada. Ela fala assim: apenas o poder executivo, a administração pública abrange apenas o poder executivo, pois é responsável direto pela execução das políticas públicas. Não, tá, galera? Embora o poder executivo ele seja o principal responsável pela execução das políticas públicas, a administração pública ela não se restringe a esse poder, tá? Ela também inclui as atividades do poder legislativo e do poder judiciário, tá? Que além de envolver a administração direta e indireta em todos os níveis, né, do governo. Então isso aqui também está errado. Olha a letra C. A administração pública está restrita à atuação de órgãos e entidades no âmbito da União, sem incluir os estados e municípios. A gente já viu que a administração pública, tá? Ela atua em todos os níveis, tá? Desde a União, dos estados, do município, do DF, tá? Então, assim, isso tudo faz parte da administração direta, como a gente já viu em outras questões. Então, dizer que não se inclui, né? Não, sem incluir os estados e municípios, isso deixa a nossa questão errada, perfeito? A letra D fala: a administração pública inclui atividades do governo voltadas para interesse público, englobando a administração direta e indireta em todos os entes federativos. Perfeito. Aqui a gente tem nosso gabarito. Olha só, a administração pública ela envolve tanto a administração direta, que a gente já viu, né, que são os ministérios, secretarias, departamentos, que fazem parte, né, daquele famoso mnemônico que a gente tem aqui. Mnemônico não, né? É meio que um mapazinho que a gente tem aqui.
a direta e a gente tem a indireta, né? E aqui na direta a gente tem a União, a gente tem os estados, a gente tem o DF e os municípios. Os municípios, tá? Deixa eu só corrigir isso aqui, ficou feio. E os municípios, tá? Então tudo isso aqui faz parte da administração direta. E aqui, né, tanto na União, nos estados, no DF, no município, a gente tem as secretarias, os ministérios, os departamentos e tudo isso faz parte da administração direta. E a gente também tem a administração indireta, que aí a gente tem as autarquias, né? A gente tem as autarquias, a gente tem as fundações, a gente tem as fundações, a gente tem as empresas públicas, né? A gente tem as empresas públicas e a gente também tem as sociedades de economia mista, né? De, vou colocar só sociedade públicas, sociedades de economia mistas. Perfeito? Então, na parte indireta, a gente tem as autarquias, a gente tem as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Perfeito? E isso tudo faz parte da indireta. Então, quando a questão vem dizendo aqui que inclui as atividades voltadas para o interesse público, tanto da direta como da indireta, em todos os entes federativos, isso deixa a nossa alternativa correta, perfeito? A letra I fala que a administração pública é sinônimo de governo, ou seja, é a mesma coisa, pois ambos têm a mesma estrutura e finalidades. A gente já viu que o gabarito é a letra D, porque a administração pública ela não é sinônimo de governo, tá? O governo ele é um conceito mais amplo envolvendo a política, as decisões e a representação do Estado. Já a administração pública, né, ela se refere à execução de funções administrativas e operacionais, visando a concretização, né, dessas políticas e dessas decisões, perfeito? Então aqui não é também nosso gabarito, a gente já viu que o nosso gabarito é a letra D, perfeito? Vamos lá, questãozinha, opa, questãozinha 39 agora. Olha só, sobre o princípio da publicidade. Essa aqui é fácil, relativamente fácil, né? O princípio da publicidade nos atos administrativos marca a alternativa correta. Ele vem trazendo aqui. A publicidade ela é sempre obrigatória, não havendo situações em que seja permitido o sigilo de atos administrativos. A gente já viu, tá, galera? Isso aqui está errado, porque a publicidade, em regra, ela é obrigatória para garantir a transparência dos atos. No entanto, existe, né, as exceções previstas em lei, como o sigilo de questões nacional, né, de segurança nacional, ou em outros aspectos que demandam essa proteção e esse sigilo, tá? Então isso aqui está errado. A letra B fala que o princípio da publicidade garante que todos os cidadãos possam fiscalizar diretamente todos os atos da administração. Isso aqui parece com outra coisa, né? Mas não parece com o princípio da publicidade. Embora o princípio da publicidade ela busque garantir a transparência, o controle dos atos administrativos, nem todos os atos, né, são sucessivos diretamente a todos os cidadãos, tá? Pois algumas informações elas podem ser protegidas por sigilo conforme a legislação. Então isso aqui dizer que todos os cidadãos possam fiscalizar tá errado, tá? Fiscalizar ainda mais todos os atos, ó. A letra B fala que a publicidade é um princípio que exige a publicação dos atos, perfeito, para garantir a sua transparência, mas existem exceções como sigilos fiscais e de segurança. Aqui a gente já encontrou nosso gabarito, tá? Gabarito letra C. A gente já viu, né, que a publicidade ela exige a divulgação dos atos, né, para garantir a questão da transparência na administração pública, e ela admite sim exceções, né, como informações protegidas por sigilo fiscal, por segurança pública, defesa nacional e entre outras, tá? Então isso aqui está correto. A letra D fala que a publicidade é um princípio válido apenas para atos que envolvem contratação pessoal
Isso aqui está totalmente equivocado, tá? O princípio ele se aplica a todos os atos administrativos e não só apenas aos relacionados à contratação pessoal. E a letra E fala que a publicidade ela é irrelevante, ó. Nada disso, ela é relevante, tá? Para a avaliação dos atos administrativos e serve apenas como mecanismo de controle. Ela não serve apenas como mecanismo de controle, tá? Então, a gente tem aqui nosso gabarito letra C. Vamos caminhando aqui, questão 40. Olha só, a respeito das rotinas de compra. A licitação só é obrigatória quando o valor da compra ultrapassa determinado limite e abaixo disso a administração pode contratar de forma direta, né? Olha só, galera, isso aqui tá errado, tá? Por quê? Porque a licitação, em regra, ela é obrigatória para a administração pública independentemente do valor, tá? Agora a gente tem as exceções, salvo em hipótese, né, de dispensa ou inegibilidade, né, de licitação prevista em lei como situação de emergência ou natureza exclusiva do fornecedor, tá? Quando você precisa de um determinado produto que somente determinado fornecedor ele pode oferecer, ele tem esse produto, então você também tem essa dispensa de licitação, tá? A contratação direta sem licitação ela só ocorre em casos excepcionais, tá? Não apenas pela existência de um valor abaixo do limite, como vem trazendo essa letra A. Então, por isso está errado. A letra B fala que a modalidade pregão é aplicado exclusivamente para serviços de engenharia, não sendo utilizado para aquisição de bens. Aqui também é outra coisa errada. Por quê? Porque o pregão, em uma modalidade de licitação, ele pode sim, né, ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, tanto para obras e serviços de engenharia, quanto para outras necessidades da administração pública, tá? A letra C fala que a dispensa de licitação é permitida quando houver urgência devidamente justificada nos termos da lei para evitar prejuízo ao interesse público. Rapaz, ficou bonitinho, não ficou? Pois é o nosso gabarito, tá? Essa questão da dispensa de licitação, ela é permitida, tá? Pela lei 8.666, a gente conhece como a lei do capeta, né? 8.666. Em caso de urgência, desde que devidamente justificada, tá? Visando evitar os prejuízos ao interesse, visando evitar prejuízos, né, ao interesse público. Então, por isso essa questão, nosso gabarito é a letra C. A letra D fala que nas compras públicas o critério de menor preço é sempre obrigatório, independente da qualidade. Nada disso. Isso aqui são vias de mão dupla, tá? Elas têm que caminhar juntas, são namoradinhos, tá? Tem que ser o famoso custo-benefício. Tem que custar, né, um pouco menos, mas também tem que ter uma ótima qualidade. E a letra E fala que a administração pública pode optar por qualquer modalidade de licitação a seu critério, mesmo sem justificativa. A gente já viu que tem que existir uma justificativa, tá? A escolha da modalidade de licitação ela deve ser fundamentada em critérios legais, tá? Como o valor do contrato e a natureza do objetivo a ser contratado, do objeto, né, a ser contratado. A administração ela não pode escolher a qualquer modalidade sem justificativa, tá? Cada modalidade ela tem requisitos específicos para ser aplicado de acordo com a sua licitação. Perfeito? Então, isso aqui está errado e a gente tem como gabarito letra C. Então, vamos lá, questãozinha 41. Olha só. Em relação ao sigilo profissional, a gente viu lá em relação à ética, agora a gente vai ver sobre o sigilo. O sigilo profissional na administração pública é correto afirmar que, olha só, o sigilo profissional ele é aplicável apenas, lembra desse advérbio aqui, tá? Apenas em questões de segurança nacional, não se aplicando a informações administrativas rotineiras. Isso aqui tá errado, tá? Porque o sigilo profissional ele não se restringe, né, apenas a essa questão de segurança nacional. Ele abrange informações sensíveis e confidenciais, né, da administração pública, que pode incluir dados fiscais, financeiros, pessoais, entre outros, e não se limita a essa questão da segurança nacional, tá? O sigilo ele é necessário para preservar a integridade e a confiança no serviço público em diversas áreas. Então, assim, isso aqui está errado e a gente já vai para a letra B, que fala assim: a quebra do sigilo profissional pode ocorrer a qualquer momento, e desde que o servidor esteja autorizado pela chefia imediata. Isso aqui também está errado, tá, galera? Isso aqui não pode ocorrer
A quebra do sigilo profissional ela não pode ocorrer a qualquer momento, nem depende exclusivamente de autorização do chefe, né, do seu chefe imediato. A divulgação de informações sigilosas ela deve ser feita de acordo com a legislação específica e com autorização judicial em casos excepcionais, tá? Como em investigações legais. A quebra do sigilo sem fundamentação legal é considerada uma violação, tá? Uma violação ética e legal. Então isso aqui está errado. A letra C fala que o sigilo profissional ele exige que o servidor preserve a confidencialidade das informações sensíveis, mesmo após o término do seu vínculo com a administração. Perfeito. Fui demitido, fui exonerado, fiz besteira, fui exonerado. Eu vou divulgar todas as informações que eu tinha que eram sigilosas. Amigo, se você já estava lascado, você vai se lascar mais ainda, tá? Porque o sigilo profissional ele é uma obrigação que se estende até mesmo após o teu vínculo, tá? Com a administração, como servidor público, tá? Isso se deve, né, ao fato de que a confidencialidade das informações sensíveis, ela continua sendo importante para o interesse público. E o servidor ele não pode revelar tais informações após a sua saída, tá? Sob pena de infração legal e ética. Então, se você já está fudido porque você perdeu o seu cargo, você vai se fuder mais ainda se você revelar as informações que você não pode. Show? Então é aquele negócio, né? Quem já tá na merda vai se melar mais ainda. Olha a letra D. A divulgação das informações sigilosas é permitido desde que traga benefícios financeiros ao servidor envolvido. A gente já viu que isso não pode acontecer, tá? Essa divulgação de informações ela não pode ser feita com base em benefícios financeiros para o servidor, tá? E a letra I fala que o sigilo profissional ele permite a divulgação de informações sempre que houver interesse de outro servidor na informação. Aqui piorou mais ainda, né? O sigilo ele não permite a divulgação de informações simplesmente com base no interesse de outro servidor, tá? A divulgação das informações sigilosas, elas devem obedecer normas legais e devem ser autorizadas, tá? Pelas autoridades competentes quando houver justificação legítima para tal. Show? Então, isso aqui também está errado. E a gente fica com o gabarito letra C. Olha essa questão 42. Sobre as técnicas de arquivamento e organização de documentos. Analise as afirmativas abaixo. Olha só. O arquivamento cronológico. Ele organiza os documentos pela data de produção ou do seu recebimento. Isso aqui está correto. Está correto sim, tá, amigo? O arquivamento cronológico ele organiza os documentos com base em datas, tá? Que foram produzidos ou recebidos, sendo muito útil isso aqui para os documentos que precisam ser consultados de acordo com a sua frequência temporal, tá? Então, essa descrição de arquivamento cronológico ela está correta. Olha ali, olha o item 2. O arquivamento alfabético é indicado para documentos com informações ordenadas pelo nome, como fichas de cadastro. Tá correto, óbvio que tá correto, tá? O arquivamento alfabético ele é utilizado quando os documentos eles são classificados sim por nomes, tá? Como em registro de cadastro, onde a ordenação ela é feita por ordem alfabética, tá? Então isso aqui tá correto. O item 3 fala que o arquivamento geográfico é utilizado para organizar documentos com referências em locais específicos, como correspondências regionais. Isso aqui também está correto? Tá sim, tá? Isso aqui vem descrevendo corretamente a questão do arquivamento geográfico, tá? Que ele organiza, né, os documentos com base nos locais ou regiões, tá? Isso facilita a consulta a correspondências ou documentos relacionados a áreas específicas. O item 4 fala que a classificação temática é útil para agrupar documentos que compartilham o mesmo assunto, facilitando a sua consulta. Isso aqui está correto? Também está correto, tá, amiga? A classificação temática, ela agrupa, sim, os documentos com base no seu conteúdo ou no seu assunto, tá? Isso aqui é muito eficaz para a organização de documentos relacionados a temas específicos. E o item 5 fala que a organização de documentos de ordem crescente é uma técnica universalmente utilizada em qualquer tipo de arquivamento. Agora aqui a banca deu uma pecada, porque isso aqui está errado. Embora, né, a ordem crescente, ou até mesmo ela decrescente, né, seja uma técnica comum, ela não é necessariamente universal, tá? Ou adequada para todos os tipos de arquivamentos. A escolha do método de arquivamento ela depende da natureza dos documentos e da forma como eles precisam ser consultados, tá?
podendo variar entre o cronológico, o alfabético, o geográfico, o temático, que foi isso que a gente já viu aqui nos itens anteriores, tá? Então, necessariamente, isso aqui não é de forma universal, tá? E por isso está errado. Então, a gente só tem o item 1, o 2, o 3 e o 4 como correto. Gabarito letra A. Questãozinha 43. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a gestão de documentos. Olha só. Ele quer saber a gestão de documentos. A eliminação dos documentos ocorre sem a necessidade de critérios, uma vez que eles não possuem valor administrativo. Isso aqui está errado, tá? A eliminação de documentos, ela deve seguir critérios estabelecidos por uma tabela de temporalidade, que considera, né, o valor administrativo, fiscal e histórico de cada documento, tá? Os documentos, eles não possuem, na verdade, documentos, eles ainda, né, eles possuem valor para a administração, não devendo ser eliminados de forma indiscriminada, tá? Então, isso aqui está errado. A letra B fala que a tabela de temporalidade estabelece prazos para guarda e eliminação de documentos, considerando seu valor administrativo, histórico e fiscal. Isso aqui tá bonitinho, tá? Tá. Isso aqui descreve corretamente a tabela de temporalidade, tá? E por isso é o nosso gabarito. Porque a tabela de temporalidade, ela é um instrumento fundamental na gestão de documentos, né? Porque ela define os prazos de guarda e eliminação dos documentos, com base no seu valor administrativo, fiscal, histórico e legal. Isso garante, tá, que os documentos eles sejam mantidos pelo tempo necessário e eliminados quando não tiverem, né, mais utilidades. Então, a gente tem como gabarito letra B. A letra C fala que os documentos administrativos devem ser mantidos por prazo indeterminado para garantir a sua consulta futura a qualquer momento. A gente acabou de ver pela tabela de temporalidade que tem prazo, tá? Nem todos os documentos administrativos devem ser mantidos por prazo indeterminado. A tabela de temporalidade ela estabelece prazos específicos para a guarda de documentos, tá? Com base na sua relevância e na sua utilidade. A letra D fala que a gestão de documentos não interfere na eficiência da administração, sendo apenas uma formalidade burocrática. Isso aqui também está errado, tá? Porque a gestão de documento ela é essencial para uma eficiência na administração pública e ela organiza e garante, né, o acesso das informações importantes, facilitando a tomada de decisões e as prestações de contas, além de assegurar o cumprimento de obrigações legais, tá? A letra E fala que documento de valor histórico pode ser eliminado assim que a sua consulta não é mais frequente. Isso aqui está errado, tá? Normalmente, né, os documentos de valor histórico, eles não devem ser eliminados com apenas base na sua frequência de uso, tá? Eles devem ser preservados de acordo com critérios históricos e legais, já que ele tem, né, o seu valor memorial institucional, tá? E para essa pesquisa histórica, a sua eliminação ela só pode ocorrer, tá, após uma avaliação bastante criteriosa e uma autorização de órgãos especializados, tá? Então, você simplesmente não vai eliminar mediante a sua frequência, tá? Gabarito letra B. Vamos para a questãozinha 44. Quanto às relações interpessoais e ética no serviço público, marque a alternativa correta. A letra A fala que a ética no serviço público permite que os servidores favoreçam parentes desde que sejam mais qualificados para o cargo. Aqui quebrou as pernas, né? Porque a ética no serviço público ela proíbe de qualquer forma o favorecimento pessoal, tá? Incluindo os parentes, independentemente da sua qualificação. Inclusive o princípio da impessoalidade, né? Ele exige que as decisões elas sejam tomadas com critérios, né? Com base em critérios objetivos e voltados somente para o interesse público. A letra B fala que as relações interpessoais no setor público dispensam qualquer critério ético, pois prevalece o interesse da instituição. Não, tá? Isso aqui também está errado, porque as relações interpessoais no setor público ela deve ser pautada por princípios éticos, tá? Como a honestidade, a transparência e o respeito. A letra C fala que a ética pública exige dos servidores uma postura imparcial, perfeita, voltada para o interesse público, evitando qualquer tipo de favorecimento pessoal. Aqui a gente tem nosso gabarito, tá? Gabarito letra C. A ética, a ética pública, né? Ela exige que os servidores eles ajam de maneira imparcial, colocando sempre o interesse público em primeiro lugar. E isso inclui a proibição de favorecimento pessoal,
ou de qualquer outro tipo de interesse que não seja o da coletividade, perfeito? A letra D fala que no serviço público a ética profissional é relativa e pode ser ajustada conforme as necessidades do servidor. Nada a ver, tá? A ética profissional no serviço público ela é um objetivo e ela deve ser seguida independentemente da necessidade ou interesse do servidor, tá? E a letra E fala que a imparcialidade no serviço público é dispensável. Pelo contrário, a gente já viu que ela é indispensável, tá? Então isso aqui já está errado. E a gente continua com o nosso gabarito na letra C, perfeito? Questão 45. No que tange à organização dos arquivos, é correto afirmar que o arquivamento de documentos físicos é dispensável, já que todos os documentos devem ser digitalizados imediatamente. Está errado, tá, galera? Embora a digitalização ela seja uma prática recomendada, o arquivamento de documentos físicos ele não é dispensável em todos os casos. Existem documentos que, por razões legais, né, e operacionais, eles precisam ser mantidos fisicamente, tá? Além disso, a digitalização ela deve seguir procedimentos legais e normativos, tá? E nem todos os documentos eles podem ser digitalizados de maneira imediata ou de forma exclusiva. A letra B fala que a organização de arquivos é baseada em critérios como temporalidade, valor e uso, visando facilitar acesso e gestão de documentos. Olha como ficou bonitinho. Pois é o nosso gabarito, tá? A organização dos arquivos elas devem sim, né, seguir critérios como temporalidade, que é o prazo de guarda, né, o seu valor, que ele pode ser administrativo, fiscal ou histórico, e o uso, né, que é a necessidade de consulta frequente ou não, para garantir uma gestão eficiente e facilitação, né, de acesso à informação. A letra D fala que todos os documentos arquivados devem ser mantidos permanentemente independente da sua utilidade. Não. Vai chegar um tempo, tá? Que depois de arquivados, se eles não tiverem mais utilidade, eles serão eliminados, perfeito? A letra D fala que a organização de arquivos é uma atividade exclusivamente manual, sem suporte de ferramentas digitais. Isso aqui também está errado, tá? A utilização de arquivos ela pode ser tanto de forma manual quanto digital. O uso das ferramentas digitais, como os softwares de gestão de documentos, eles facilitam essa questão do arquivamento, a busca e a gestão dos arquivos, tá? Especialmente em ambientes com grande volume de informação. E a letra I fala que os arquivos eles só precisam ser organizados quando o volume de documento é grande para facilitar o descarte. Isso aqui também está errado, que a organização de arquivos, né, ela é uma atividade contínua e deve ser realizada de forma sistemática, tá? Independentemente do volume dos documentos. E aqui a gente fica com o gabarito na letra B. Questãozinha 43, sobre a escrituração escolar, assinale a alternativa correta. Olha só. A letra A fala que a escrituração escolar inclui apenas registros financeiros à instituição de ensino. Já está errado. Só por esse apenas já está errado. Mas olha só, a escrituração escolar ela não se limita apenas aos registros financeiros, tá? Ela abrange principalmente o registro das atividades acadêmicas, como as frequências, notas, histórico escolar dos alunos, além de outras relações ou outras informações relacionadas ao desempenho acadêmico e à organização pedagógica, né, da escola. A letra B fala que a escrituração escolar envolve registro das atividades acadêmicas, incluindo frequências, notas e histórico escolar. A gente acabou de ver isso, né? E, portanto, é o nosso gabarito da questão. A letra C fala que a escrituração escolar só deve ser realizada no final do ano letivo para consolidar as informações. Isso aqui está errado, tá? Porque a escrituração escolar ela é uma etapa contínua ao longo do ano letivo, né? E não sendo limitada apenas ao final desse período, tá? Os registros como frequências, notas e avaliações, eles são feitos regularmente, tá? Para assegurar o acompanhamento do desempenho de cada aluno. Então isso aqui também está errado. A letra D fala que a escrituração escolar pode ser realizada informalmente, sem a necessidade de normas de padronizadas, né? Está errado, porque a escrituração escolar ela deve seguir normas e regulamentações padronizadas, tá? Para garantir a precisão e a legalidade dos registros. E a letra E fala que a escrituração escolar tem um único objetivo, que é o controle da disciplina dos alunos. Está errado, porque embora a escrituração escolar ela possa incluir, né, informações sobre a disciplina e o objetivo principal é registrar, né, as atividades acadêmicas, não só dessa parte do controle da disciplina, mas também como o desempenho do aluno, como a sua frequência, como as suas avaliações,
né, com finalidade de documentar o processo acadêmico por um inteiro, tá? Para garantir a veracidade das informações escolares. Então, gabarito letra B. Então vamos lá, questãozinha 47. Olha só. Em relação ao atendimento público na administração pública, o conceito de qualidade no atendimento público implica em que? Vamos lá, a letra A fala que o servidor deve atender rapidamente ao público, independentemente da precisão das informações prestadas. Aqui cagou o pau, né? Porque a rapidez no atendimento público ela é importante, mas ela deve ser, né, priorizada. Ela não deve, na verdade, ser priorizada em detrimento, né, da precisão, da qualidade das informações prestadas. O servidor ele deve sempre fornecer as informações corretas e claras para garantir, né, que o cidadão compreenda o que está sendo dito e tenha suas necessidades atendidas, perfeito? E a letra B fala que a qualidade no atendimento exige que o servidor trate os cidadãos com cortesia, perfeito, com respeito e agilidade, além de garantir uma exatidão nas informações fornecidas. Aqui ficou bonitinho, aqui é o nosso gabarito da questão, tá? Essa questão da qualidade no atendimento público, ela implica, tá, em tratar os cidadãos com cortesia, com respeito e agilidade, assegurando também as informações, que as informações fornecidas, elas sejam, sim, precisas e completas, tá? A letra C, ela fala que o atendimento público deve ser feito com formalidade estrita, evitando qualquer tipo de interação cordial. Tá errado, tá? Embora o atendimento público ele deva ser formal e respeitoso, a interação cordial ela é fundamental para estabelecer uma comunicação eficaz e promover um bom relacionamento entre o servidor e o cidadão, perfeito? E a formalidade ela não deve ser uma barreira, né, para um atendimento acolhedor e humano. A letra D fala que o servidor não precisa se preocupar com a qualidade do atendimento. Aqui ela já cagou o pau, pois o importante é o cumprimento dos procedimentos administrativos, nada disso. O servidor deve sim estar se preocupar com a qualidade no atendimento. E a letra I fala que a qualidade do atendimento depende exclusivamente do treinamento técnico do servidor, não envolvendo habilidades interpessoais, tá? Isso aqui também está errado, porque embora o treinamento técnico ele seja sim importante, tá? A qualidade no atendimento ele também depende das habilidades interpessoais dos servidores, tá? A capacidade de se comunicar de forma clara, né, empática e respeitosa é fundamental para um bom atendimento público. Show? Gabarito letra B. Questãozinha 48, estamos chegando no final. No que se refere aos tipos de documentos oficiais e a sua estrutura, considere as afirmativas a seguir. Olha só, o ofício ele deve conter cabeçalho, identificação do destinatário, corpo do texto e assinatura da autoridade responsável. Aí está correto? É óbvio que está correto. O ofício ele é um documento formal utilizado para comunicação entre, né, os diferentes órgãos ou entidades, e ele deve sim conter o cabeçalho, né, que é a identificação, aquele logozinho, né, onde tem a identificação do órgão ou da instituição. Ele deve conter a identificação sim do destinatário, né, e ele tem o seu corpo de texto, né, e a assinatura da autoridade responsável pela emissão. A letra B fala que o memorando são documentos internos que não exigem formalidades de saudação ou despedida. Está correto? É óbvio que está correto. A gente já viu que o memorando ele faz sim parte da comunicação interna, tá? E geralmente ele possui uma saudação ou despedidas formais, tá? Ele não possui, na verdade, saudações ou despedidas formais. Ele foca diretamente na mensagem que precisa ser transmitida entre os setores, tá? De forma objetiva, clara e rápida, tá? Isso aqui é muito usado dentro das instituições. A letra C fala que circulares possuem como principal função informar simultaneamente várias unidades ou setores sobre determinado assunto. Isso aqui também está correto, tá? Os circulares, eles são documentos destinados a comunicar uma informação a diversas unidades ou setores com o objetivo de informalizar, tá? Uniformizar, na verdade, né? O conhecimento sobre determinado tema dentro de uma organização. Então vai para todo mundo junto de uma única vez só. O item 4, ele fala que um atestado é emitido para comprovar determinada situação ou fato e deve conter a assinatura da autoridade competente. Isso aqui também está correto. Quem nunca pegou um atestado no hospital, né? Para passar uns dias em casa, o famoso CLT aí que gosta de tirar umas férias de vez em quando. Meu amigo, mede o atestado. É isso aí mesmo. O atestado, eles são sim documentos utilizados para comprovar uma situação ou um fato específico, que no caso
de um atestado médico é uma doença, tá? Como uma ausência ou uma condição de saúde. E eles devem ser assinados pela autoridade ou profissional competente, que no caso é o nosso famoso médico que dá o nosso atestado aí para a gente passar uns dias em casa, né? E o item 5 fala que o requerimento ele deve sempre, ele deve ser sempre redigido em primeira pessoa e usado para solicitar providências a setores internos da administração. Agora aqui a banca cagou o pau, tá? Por quê? Porque o requisito, o requerimento, ele pode ser redigido em primeira ou em terceira pessoa, tá? Dependendo do contexto e do órgão envolvido. E ele é sempre utilizado para solicitar providências à administração, tanto para questões internas quanto para questões externas, tá? E ele não se limita apenas a um setor, por exemplo, interno, tá? Então, quando ele vem falando que é redigido sempre em primeira pessoa, ele deixa errado, porque pode ser em primeira e pode ser em terceira pessoa, tá? E a gente tem como gabarito 1, 2, 3 e 4, gabarito letra A, perfeito? Questão 49. Sobre a comunicação telefônica. Opa, esqueci de deixar o telefone no silencioso. Sobre a comunicação telefônica no serviço público, é correto afirmar que, olha só, a comunicação telefônica ela é dispensável, uma vez que todas as comunicações devem ser feitas por escrito para garantir a formalidade. Tá errado, tá, galera? A comunicação telefônica ela não é dispensável, pois ela é uma forma bem eficiente, tá? Na comunicação em muitas das situações. E ela pode ser usada tanto para comunicações internas quanto externas, especialmente quando a comunicação é rápida e necessária, tá? Então isso aqui está errado. A comunicação telefônica é utilizada apenas, olha só na letra B, para comunicações internas e não inclui contatos de público externo. Pelo contrário, ela abrange tanto o público interno quanto o público externo, tá? Então isso aqui também está errado. E a letra C fala que a comunicação telefônica, o servidor, ele deve ser claro e objetivo, respeitando o sigilo das informações aplicáveis. Ficou bonitinho, ficou. É o nosso gabarito, tá? O servidor ele deve sempre, né, ser claro e objetivo ao comunicar, né, ao se comunicar por telefone, de modo a evitar maus entendidos, tá? Além disso, o sigilo, né, das informações sensíveis e confidenciais, eles devem sim ser respeitados em qualquer tipo de comunicação, tá? Incluindo a telefônica. A letra D fala que o uso da comunicação telefônica é exclusivo para solicitações de urgências, dispensando formalidades. Tá errado, tá, galera? Por quê? Porque a comunicação telefônica ela não é exclusiva para urgências, embora ela seja muito útil nessas situações que demandam rapidez. E além disso, ela também, né, mesmo nas comunicações telefônicas, a formalidade ela deve ser respeitada, tá? Então, isso aqui também está errado. E a letra I fala que a comunicação telefônica ela deve ser registrada formalmente para o efeito do controle e arquivo. Olha só, embora, né, seja desejável que algumas informações telefônicas importantes elas sejam sim registradas formalmente, né, para efeito de controle e arquivo, nem todas as comunicações telefônicas elas precisam ser registradas formalmente, tá? Isso depende muito da natureza da situação e das exigências dos procedimentos administrativos. Então, dizer que sempre, né, deve ser registrada está errado. Portanto, a gente fica com o nosso gabarito, letra C. E a gente vem chegando aqui no final agora, questãozinha 50, e ela fala, ó, sobre o uso de equipamentos de escritórios, assinale a alternativa correta. Olha só, a letra A fala que os servidores têm a liberdade total para utilizar os equipamentos de escritório para fins pessoais. A gente já viu que não pode, tá? O servidor público ele não tem essa liberdade total para utilizar os equipamentos de escritórios para fins pessoais, tá? Então isso aqui está errado. A letra B fala que equipamentos de escritórios eles devem ser utilizados exclusivamente para atividades relacionadas às funções institucionais da administração. Olha só, isso aqui está correto, tá? Por quê? Porque os equipamentos de escritórios, como computadores, né, impressoras e telefones, eles devem ser usados exclusivamente para cumprimento das atividades relacionadas ao serviço público, tá? O uso pessoal ele deve ser evitado para garantir, né, a eficiência e a adequada alocação dos recursos públicos. Viu que nessa questão aqui ela tem o exclusivamente, mas ela não deixou a questão errada? Pois é,
Por isso, quando eu digo para você que na maioria das vezes, quando vem exclusivamente, quando vem apenas, quando vem exceção disso, exceção daquilo, tá errado, mas não é sempre, tá? Não é 100% dos casos. Então você tem que entender do que a alternativa está tratando, tá? E aqui a gente já tem nosso gabarito. A letra C fala que o uso de equipamentos de escritórios é restrito aos gestores, pois são responsáveis pelos principais processos administrativos. Olha só, isso aqui também está errado, porque o uso de equipamento ele não se restringe apenas aos gestores, tá? Todos os servidores que necessitam dos equipamentos para desempenhar suas funções, eles devem, né, poder usá-los dentro dos limites estabelecidos pelas normas da instituição. E a letra D fala que o uso de equipamento de escritório ele é irrestrito desde que a segurança do servidor seja garantida. Tá errado, tá? A gente já viu que ele pode sim ser restrito, tá? Existem normas e diretrizes que regulamentam o uso dos recursos e eles devem ser restritos ao atendimento das necessidades do serviço público. E a letra E fala que o uso de equipamento de escritório deve ser evitado, já que aumenta o consumo dos recursos da administração. Aqui tá ruim, né? Porque imagina você ter que parar de usar os equipamentos para evitar gastos, né? Olha só que situação. O uso dos equipamentos de escritórios eles não devem ser evitados, tá? Pois são necessários, né, para o bom desempenho da função administrativa. E com isso, galera, olha só. Com isso a gente vem fechando aqui mais um simulado, tá? Esse é o simulado quinto do canal. É o simulado 3 do Projeto Bravo. E a gente ainda tem mais um deles, mas provavelmente nessa outra aula aqui eu já vou trazer algum outro simulado de algum outro projeto que eu estou tentando negociar aí, porque não é tão simples, não é só comprar. Se fosse só comprar, eu já tinha comprado um bocado. Porque eu tenho que comprar e eu tenho que conversar com o proprietário para ele liberar essa gravação, tá? Porque eu preciso dessa autorização para poder postar, senão dá problema depois, tá? Então a gente tem que fazer tudo dentro da legalidade, perfeito? Então olha só, a gente chegou no final desse simulado. Qualquer coisa, aciona meu Instagram, tá aqui, eu deixei aqui na tela, tá? Se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, sugestão, enfim, aciona meu Instagram aí e de praxe se inscreve, dá aquela força. A melhor maneira de você me ajudar é se inscrevendo, compartilhando, curtindo e deixando seu comentário, show? Logo, logo a gente volta e vai vir mais coisas aí, show? Tamo junto!